Informações locais. São 7h34, estamos de volta aqui no FBN, FênixBrasilNews.com, no seu Jornal Difusora. Temos a honra hoje de recebê-lo pela primeira vez aqui no Jornal Difusora, né? O jornalista, um moço que tem aí todo um know-how na história do jornalismo mineiro, enfim, brasileiro, por que não, de Ituiutaba, claro. O nosso Marcelo Norato, ele que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Social Democrático, o PSD. Eu quero agradecê-lo imensamente, Marcelo, por aceitar nosso convite. Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Jornal Difusora. E, para começar, eu vou te dar tipo 3 minutos para você contar aí um pouquinho da sua história, quem é Marcelo Norato, e evidentemente depois vamos adentrar diretamente nos nossos questionamentos. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Newton, bom dia a todos aí, os ouvintes, né, nessa manhã de quinta-feira. Manhã histórica, né, por que não? Manhã histórica, é isso mesmo, a primeira vez aqui, obrigado pelo convite, né, de estar aqui nessa manhã, dessa quinta-feira de outono. E a gente está aqui, né, há poucos dias, o Marcelo Norato colocou o seu nome à disposição, né, do partido do PSD, né, para as eleições municipais de 2020, né? E a partir daí, com o nome colocado à disposição do partido, Newton, a gente coloca aí, fica à predisposição para saber o que vem pelo futuro. Mas assim, eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui, a gente está, né, colega de trabalho, né? Nós aqui da comunicação, né, são mais de 20 anos dedicados à comunicação, e desses mais de 20 anos dedicados à comunicação, a gente sempre pôde levar, né, de Ituiutaba, né, para o Brasil, para o mundo, para mais de 180 países aí, né, através da Globo Internacional. Enfim, a gente pôde contar histórias diferentes, né, e nesses anos todos, eu pude também conhecer cidades diferentes, né, lugares diferentes, culturas diferentes, né, realidades diferentes, com soluções, com problemas, né, enfim, com várias outras coisas bacanas, né. E além disso, né, Ituiutaba, que eu conheço, né, muito bem também, muita gente, a gente já compartilhou muitos momentos bacanas aí. Você, para tirar tudo de algumas pessoas, você é natural de Ituiutaba? Eu sou natural de Ituiutaba, eu nasci no dia 22 de outubro de 78 aqui. A minha família é daqui, mas a minha família é toda nordestina, né, eu morei um tempo também no Nordeste, né. Mas nasceu aqui? Nasci aqui em Ituiutaba. E a partir daí, aqui eu me criei, né? Aqui eu fiz muita coisa bacana, estudei fora também, depois vim para cá, para Ituiutaba, enfim, a minha origem é aqui mesmo. Já pode escrever uma biografia certamente, né? Ontem eu ouvi isso, ontem eu ouvi isso, inclusive. Não, mas quem tem história tem que fazer biografia, né? Eu não tenho história, então não tenho nem como fazer uma biografia. Eu estou vendo muita coisa assim, eu estou pesquisando muita coisa no Google, né? Eu costumo falar que nesses mais de 20 anos, né, Newton, tem muita coisa, o meu currículo, a minha vida está no Google hoje. Se digitar Marcelo Norato, consegue ver lá no Google, né? Tanta coisa. Vai chegar na sua alma, talvez, quem sabe, né? Agora, Marcelo, como é que surgiu essa ideia de ingressar na política? Você que, evidentemente, hoje, na condição de assessor aí do município, da Ascom, já está aí dentro do coração da máquina pública, mas como é que foi a ideia de ingressar agora no processo eleitoral, sucessório, nessa sua pré-candidatura a prefeito por Ituiutaba? Então, foi assim, na realidade, isso foi muito bem pensado, né? Há 3 anos, né, eu venho ouvindo, há 4 anos, né, eu venho ouvindo várias propostas aí, né, para poder ingressar na política, né? E a gente vem analisando, vem pensando tudo, vem discutindo, né, essa forma, porque também sou funcionário, né, do município, sou funcionário concursado, e mais de 15 anos, aí vai quase 20 anos, que eu conheço essa realidade do município também. Então, assim, foram vários quesitos, né, até chegar essa decisão de entrar para as eleições de vez, né, para a gente poder disputar aí um cargo. Enfim, conhecendo toda essa máquina, conhecendo todo esse processo, conhecendo o outro lado também, a gente colocou o nosso nome, eu coloquei meu nome à disposição, né. E é importante deixar claro também que o Marcelo Norato, ele foi muito bem pensado para que essa decisão ela fosse tomada, né? E quando eu tomei essa decisão há pouco tempo atrás, eu senti muito feliz porque, assim, eu achei que era o momento, eu achei que era a hora e nós estamos aqui com ações muito importantes.
É que ele teve um infarto ali, você pediu se vocês conhecem a família dele? Uma informação extraoficial, que lá é oficial, alguém sofreu um infarto? O SAMU tá ali, ó. Como é que é? O SAMU tá ali com ele. SAMU da onde? Aqui, aqui perto da praça. Alguém com infarto em frente à praça aqui próxima à rádio, na rua 18, é isso? É, não, você está perguntando se vocês conhecem a família do Marcos Roberto, irmão do Leitão. Uma informação, Marcelo? Marcos Alberto, irmão do Leitão? Essa pessoa que está com infarto na rua, é isso? É, aí a SAMU tá ali, eles pediu, o doutor Osmar pediu para vocês conhecerem. Ah, não, então o SAMU está tranquilo, pode agilizar, porque nós não temos informação por enquanto. Ok, meu senhor? Muito obrigado aqui. A notícia, alguém realmente passando por um momento complicado, sofrendo um infarto aqui próximo à rádio difusora. Lamentável. São 7h39, nós estamos conversando aqui com o Marcelo Lorato, ele que é jornalista e evidentemente, entrou no processo eleitoral pré-candidato a prefeito por Ituiutaba nessa eleição de 2020. Agora, o porquê, Marcelo, te interrompi, mas enfim, é uma questão que surgiu aqui de última hora, né? São coisas do rádio ao vivo e acontece, né? Por que a opção pelo PSD e duas questões não só? Qual foi a participação direta aí do presidente do partido, Renato Moura, nessa sua opção pelo PSD nesse processo eleitoral? Então, é o seguinte, nesses anos todos de concurso, eu sou concursada pela área social também, né? E eu conheço muito, né, da área social. E o Renato já tinha me falado outras vezes para que a gente pudesse filiar o partido, o presidente, né? E nesses anos eu tenho visto, né, junto de perto, o trabalho que o social tem feito, foi muito bacana. Se você quiser saber sobre o social, pergunte nos bairros, pergunte para os idosos, pergunte para as crianças, pergunte para as famílias, que foi um trabalho muito bacana, um trabalho muito humanitário, que foi feito ao longo desses anos. E você totalmente inteirado desse trabalho. Exatamente, e a gente ali inteirado e vendo esse crescimento, né? E vendo essas ações, esses benefícios, né? Chegando para a comunidade de verdade, né? Com esses programas, com essas ações, enfim, né? Vendo tudo isso de todos. Eu recebi convite de todos os partidos, todo mundo, e agradeço todos, né, respeitando todos, e foi aí que eu decidi, né, pelo partido, pelo PSD, né. Antes disso também fui recebido, né, pelas lideranças em Brasília, nós tivemos em Brasília, nós tivemos em outros lugares também para conhecer mais sobre o partido, nós tivemos com Marcos Montes, e fomos conhecer lá mais um pouco, fomos entender mais essa história, até essa decisão ser tomada. Então foi um processo bem construído para você chegar a essa opção de aceitar a pré-candidatura? Você falou tudo, foi planejado. Quando eu decidi, primeiro eu falei com a minha família, né? A minha família deu apoio e tudo, mas assim, quando eu decidi, no dia que a gente gravou o vídeo, no dia que eu filiei, depois a gente gravou o vídeo, né, algum tempo depois. Foi sua primeira filiação partidária, no caso? Exatamente. Na história, a primeira vez ingressando no PSD? A primeira vez na história, E quando é tão natural, o Nilton, quando a gente faz uma coisa planejada, estudada, pensada, não se faz assim, eu vou fazer, né? A gente se sente tranquilo com aquilo ali, na verdade, com aquela decisão ali. Né? A gente é assim, o ser humano é assim, né? Tudo pensado, tudo estruturado, né? E Deus está aí e Deus sabe muito bem das obras nossas aí. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho do seu Deus, inclusive, que talvez um diferencial em relação à sua pessoa, para quem eu conheço. Eu não tenho todo o conhecimento que a cidade tem em relação ao Marcelo, mas nós temos as nossas informações e temos que buscar informações para conversar com o jornalista que é pré-candidato a prefeito. Em linhas gerais, qual é a sua visão, digamos, hoje da política em si? Eu acho o seguinte, quando a gente olha para esse cenário, né, a gente começa a analisar, né, tudo o que acontece, né? Às vezes, né, o que falta é perceber também que a política ela é uma construção de cada um de nós, não é verdade? Se está bom ou se está ruim, isso depende de muito de cada um de nós, né? Ou seja... Depende do gestor em si, bem direto, bem na lata mesmo. Exatamente. Depende do gestor, depende da sua formação, da sua base também, mas também depende da comunidade também, depende das pessoas, né, para poder, né, solucionar, para poder buscar, né, soluções. Mas nesse ponto, Marcelo, só num contrapeso aqui, quando você é gestor, quando você tem competência, quando você diz de formação, de conhecimento, aí é todo um histórico único, a comunidade acompanha, é natural.
Sim, não há sim. como ser tipo um trabalho oposto. Sim, sim. Eu acho que o cenário político hoje, ele tem grandes nomes, sim, e grandes nomes que podem fazer pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela nossa Minas Gerais, né? Mas assim, a gente precisa também de entender que se as pessoas querem realmente que o cenário mude, isso depende exatamente delas também. Começar lá no seu berço. Exatamente. Né? O pessoal vai ter que mudar em Brasília, não, tem que mudar na sua casa, para depois chegar em Brasília. Exatamente. É o que eu posso entender, né? Exatamente. E outra coisa, sabe, fala-se muito, relaciona-se, né, a gente estudei muito sobre isso, relaciona-se muito política, porque o político é isso, porque o político é aquilo, beleza, tranquilo, né? Mas vamos fazer um cenário inverso, né? Será que você, quando for uma fila, você quando às vezes quer fazer alguma outra coisa para ganhar uma vantagem, você está igualzinho político, né? Ou pior, talvez. Exatamente. Você não estaria colocando naquela posição, né, desse tal, vamos supor, entre aspas, desse político que estaria, na sua opinião, não é verdade, fazendo algo de errado? Então existe o contraponto também, né? São 7h45, nós estamos conversando aqui ao vivo pela primeira vez. Hoje é um dia histórico, importante para o nosso Jornal Difusor, que está no ar apenas há 5 meses, 5 meses, vamos para o 6º mês no ar. Começamos aqui no dia 4 de novembro do ano passado, pela primeira vez recebendo aqui o Marcelo Honorato, jornalista e pré-candidato a prefeito por Ituiutá pelo PSD. E com detalhe, hoje jornada dupla, né? Ele estará às, não sei o horário, enfim, meio-dia, 11h30, mas enfim, estará com o Barbosão no Difusor das 11 às 13. Então, jornada dupla, você pode saber mais um pouco, com mais tempo, porque com o Barbosa o pessoal liga, nosso tempo aqui é muito curto, é apenas 30 minutos, 25 minutos para saber um pouco mais do pré-candidato Marcelo Honorato. Eu quero pegar um ponto aqui importante, Marcelo. Você é um jornalista, tem credibilidade, tem, evidentemente, não é segredo para ninguém. De repente o pessoal fala, o Furacão já está aí trabalhando para o Marcelo. Não é isso. O Marcelo tem popularidade, essa questão os anos o credenciou para isso. Agora, na política existe oposição e situação. Quando você está no poder, você é vidraça. Quando você é oposição, você é pedra, né? Atira pedra e tal. E hoje, você, quando lançou o seu nome como pré-candidato, querendo ou não, entre aspas, você já se transformou em vidraça. Por quê? Você tem hoje os apoiadores, aqueles que falam, não, Marcelo, inclusive alguém ligou ao vivo aqui, eu disse, fala para ele, pelo amor de Deus, não vai não, porque a política é fria. Todo mundo é ladrão, aquela coisa toda que você colocou ainda há pouco. Então, como é que está você, a sua estrutura psicológica, a sua preparação? Você está pronto para encarar esse processo de ser vidraça já nesse momento, antes de começar até a parte da eleição, depois talvez uma possível eleição, porque hoje você já é vidraça nesse processo. Eu costumo dizer, Nilton, que, por exemplo, eu não nasci repórter, eu não nasci apresentador, eu não nasci comunicador, não é verdade? E essa ponte, às vezes, que a gente quer atravessar, às vezes que ninguém nunca atravessou, nem mesmo a gente tem medo, não é verdade? A gente tem insegurança, às vezes, em determinado momento, né, na ponte. Mas nessa minha decisão de entrada para a política, eu tenho total tranquilidade de que a minha decisão, junto com a equipe, junto com o partido, foi de forma serena e tranquila. Essa é a minha grande decisão. Agora, a questão dessa vidraça, a questão das pessoas um jogarem contra, outro jogar a favor, a minha proposta, a minha ideia é diferente. A minha ideia é se a gente não unir, se a gente não se unir, se a gente não compartilhar por uma mesma cidade, por um mesmo fundamento. Claro, tem as pessoas contra, as pessoas, né, que são a favor. Faz parte do jogo político. Faz parte, como na nossa profissão. Tem uns contra, enfim. Exatamente. Agora, se você também não conseguir assimilar crítica, aí não pode ter que ficar em casa, né? Exatamente. O Marcelo Honorato é uma figura pública. Eu fui em vários lugares do mundo, levei nossa cidade, levei nossa história para vários lugares do mundo. E teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu recebi muitas e muitas críticas, lógico, né? Mas também muitas coisas a favores. Eu acho o seguinte, que as pessoas, na verdade, que vão jogar essas pedras, né? As pessoas que vão com essas ações em cima do Marcelo Honorato, a gente entende perfeitamente, porque é a opinião de cada um, não é verdade? Mas o que vale para mim, na minha consciência, é eu poder chegar em casa, tranquilo, com minhas filhas, com a minha família. O seu eu, né? Exatamente, é a minha cabeça. Vamos pensar numa seguinte forma. Será que realmente a gente fala tanto em mudanças,
mudança interior? Será que a gente fala tanto em transformação interior e isso não vale para a gente? Vale sim. Você que está ouvindo aí, você que tem vontade de fazer algo, fazer a mudança, de fazer uma transformação dentro de você. Comece agora. Exatamente, começa a partir de você mesmo. O que adianta ficar lendo na internet mensagens transformadoras? Hoje vai ser isso, hoje vai ser aquilo, e depende de você. E quem é que disse nesse mundo que a gente não pode tentar? Quem é que disse? Enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui de pé, nós temos que tentar e acreditar no nosso sonho. Afinal de contas, a gente não sabe quando será nosso último suspiro. Eu quero, Nilton, amanhã falar para minhas filhas, papai tentou, entendeu? Isso que é interessante. Então, assim, sabe, vem isso que você perguntou, já vem histórico, já vem, sabe, de heranças, porque é fulano, porque ele não tem experiência disso, porque não sei o quê. Peraí, e a essência do ser humano? E a essência de cada um? Eu tenho que pedir que o nosso convidado, pré-candidato jornalista Marcelo Dourado, seja mais, né? Vamos ser mais assim, meio que tipo ping-pong, porque Sim. Temos aí 10, 11, 12 minutinhos no máximo. Eu não tenho muita coisa para tentar saber do Marcelo, porque é um nome da sociedade tijucana, nasceu aqui, vive aqui, conhece aí todos os cantos da cidade exatamente, mas ainda tem muita coisa para a gente tentar colocar aqui em 10 minutos, que o tempo realmente é insuficiente. Bom, tiro direto, ping-pong. O seu trabalho jornalístico, você diria que o credencia de forma direta, prática, objetiva para ingressar na política, Marcelo? Claro que sim. Eu jamais posso deixar minha história para trás. Falar, o jornalismo, não. Jamais. Por exemplo, se eu fosse um pecuarista, se eu fosse um administrador de uma empresa X, eu deixaria isso para trás? Jamais. O olhar do Marcelo, aquele olhar panorâmico, clínico, quando você olha para Ituiutaba hoje, o que é que o Marcelo vê? Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa. E muita gente boa. Uma vez eu fiz uma série sobre a história do Chico Xavier, e Chico Xavier sempre falava que Ituiutaba é uma cidade de bons corações. Claro, em todos os lugares existem pessoas más e pessoas boas, mas eu sempre vejo as coisas boas, verdade, disso tudo. Claro que vão ter as coisas ruins também, né? Agora, no campo da política, a política ela sempre foi, e sempre será dinâmica. É um dinamismo a cada segundo, né? A meia hora, um dia, enfim, é um dinamismo impressionante. Você entrou no processo agora, vem aí, futuro próximo aí, as convenções partidárias. Evidentemente que o PSD também fará a sua convenção. Hoje o partido tem 2 pré-candidatos, você e o presidente do partido, Renato Moura. Pós-convenção, por exemplo, como é que será? Você vê uma possibilidade, de repente, aí, existe aí as questões, as articulações políticas, as alianças, os grupos que são formados para tentar chegar, no caso, nessa sua busca aí, o poder executivo. Como é que você vê esse processo hoje, já pensando num pós-convenções? E outra coisa, dentro dessa mesma pergunta, você e o Renato sendo hoje 2 pré-candidatos do PSD, ele presidente, você ingressando agora, posteriormente a essa convenção, já há uma combinação, por exemplo, aí, um apoia o outro, evidentemente que partidariamente falando se imagina isso, e depois a questão das composições, quer dizer, o que é que seu partido pensa hoje em relação, pós-convenção, para a prefeitura nesse processo de candidaturas, hoje pré-candidaturas? Pode haver uma aliança, isso aí de vice, por exemplo, Marcelo, se pensa aí, se fala muito dos bastidores que não, até alguém falou assim, não, o Marcelo, ele quer saber de você, tudo nessa pergunta global. O Marcelo é uma jogada, uma estratégia do Renato Moura para, de repente, compor aí com o Marco Túlio nesse processo aí. Como é que você me responde tudo isso aí? Pergunta complexa, mas até são vários pontos, não só. Prefiro dar tempo ao tempo, o tempo vai responder tudo. O que vem depois das convenções, só o tempo vai dizer também. Só digo para você que tudo está sendo preparado, tudo está sendo planejado, esses estudos, essas ações junto com o PSD, a gente está reunindo, né, junto com o presidente, né, ele está presente em todos os momentos aí dessas ações, mas esta outra fase, Nilton, eu acho que não é o momento de discutir isso, eu acho que não é um momento, é precipitado eu falar alguma coisa aqui. Tá certo. Aproveitando sua presença, evidentemente que deixando um pouquinho esse campo da pré-candidatura, você faz parte e vem trabalhando intensamente
nesse comitê de enfrentamento aí ao Covid-19. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês tinham uma experiência de anterior da outra pandemia, não? H1N1. Então, para você não é novidade, já tem um know-how na área de encarar essa realidade. E como é que está sendo esse trabalho? Às vezes criticado por alguns, elogiados por outros, que de repente passam, o comitê está meio que não ouviu um segmento, ou ouviu só outro. Enfim, no dia a dia, como é que tem sido esse trabalho? Então, eu agradeço a oportunidade de falar disso. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus é um comitê formado por pessoas de vários segmentos, né? E acontecem sempre essas reuniões, né? Como você bem disse, eu participei da outra ação, eu vivi, né, através do jornalismo, o H1N1, né, a pandemia, toda a história. Inclusive, a gente perdeu um colega de trabalho, né, na época, um editor, né? Aqui um editor muito importante de Ituiutaba, um profissional gigante. E esse comitê, Milton, ele é formado para que se discutam as ações, né, futuras ações que possam ser realizadas em relação a isso. E traga sugestões. E traga sugestões, né? É bom lembrar também, deixar claro para a comunidade que o comitê ele não tem participação decisiva. Que o comitê falou vai ser. Não, ele leva sugestões. Mas é um forte indicativo ao prefeito, não é? Exatamente. É um forte indicativo porque ali dentro nós temos várias pessoas, vários profissionais de nome, pessoas importantes, médicos, temos administradores, temos o comando da Polícia Militar, comando da Polícia Civil também, nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos outros profissionais, temos presidentes de entidades, enfim, né? Procon, todo mundo sendo, né? E ouve, né? Cada um ouve outro ali e vão se discutindo e construindo a sua ata. Mas é muito importante também deixar claro para a comunidade que esse comitê ele tem trabalhado de uma forma muito séria, muito importante essa ação, essa iniciativa. Bem democrático, né? Bem democrático, porque lá não existe, vai ser isso, vai ser aquilo, não, tudo é discutido. 7h56, agora, os seus trabalhos realizados até hoje foram vários no jornalismo, aí você teve esse trabalho todo que saiu pelo mundo através da TV afiliada da Rede Globo, você é um jornalista já consagrado, conceituado, tem um nome feito no jornalismo brasileiro, aqui no Triângulo, no caso, que é a sua terra natal. O que você considera o mais difícil, talvez, nessa sua trajetória? Depois, agora, por último, esse trabalho no município, na assessoria de comunicação, enfim, o que é mais fácil? Ser jornalista lá ou, de repente, na Ascom? O que seria aquele negócio que você falou, ali foi o meu top de encarar a maior dificuldade até hoje? Cada um tem o seu grau de dificuldade, não existe mais ou menos, cada um tem o seu grau de dificuldade e cada um tem a sua importância e também tem a sua relevância, não é verdade? A televisão te dá um grande boom, a prefeitura também te dá um grande boom das ações, das transformações, mas o trabalho feito nos dois ambientes, com ética, com respeito, com os valores, você participa também do meu dia a dia, né? Que a gente tem um grupo da imprensa e você vê, né, a relevância, as ações, né? A sua competência, ela é, eu diria, incontestável e indiscutível, porque a pessoa questiona, porque todo mundo questiona, é muito fácil você tirar pedra, você criticar, você, às vezes, desrespeitar o seu colega, uma pessoa, um ser humano, enfim, agora, olhar e ver o que está sendo realmente feito, aí é um pouco diferente. Marcelo é competente? E eu assino porque eu acompanho o trabalho dele dia a dia. Agora, aí, opinião, cada um tem a sua, né? Então, eu acho assim que você sabe muito bem, né, da nossa ação, que você participa do nosso dia a dia lá junto com a imprensa, né? Mas eu acho que cada um tem seus valores, né? Na televisão, tudo, né? Coloquei a nossa cidade no mundo, né, vamos dizer assim, com várias coisas. Eu participei do Bom Dia Brasil, participei do Jornal Nacional, Jornal Hoje, os programas da casa, Faustão, Globo News, Encontro, mais você. Então, eu tive todo esse know-how, todo esse cenário, entendeu? Isso deu uma bagagem gigante. O tal do tempo difícil, assim, limitado é complicado, né? São 7h58, eu tenho mais 4 minutinhos só. Em cima, para fechar a questão televisiva do Marcelo Honorato, você lá esteve, você optou por, de repente, vir fazer parte da máquina pública. Se cansou do trabalho da TV? O porquê dessa opção na época?
Então, tudo chegou, né, como disse no início lá, sobre planejamento, né? Eu achei, nesses mais de 20 anos, que era hora de deixar a televisão. Não deixar a televisão e não mexer mais com a televisão. Eu achei que era hora de virar uma página, construir uma nova história. E nos últimos 3 anos para cá, eu venho trabalhando junto com a Mareu Produções, não é verdade? De vários trabalhos para a internet. O mercado precisava disso. Eu me sentia na necessidade. Você foi atender a tendência, no caso. Né? A tendência também disso. E aí nós estamos fazendo grandes coisas bacanas aí. Pegando o gancho, 30 segundinhos, não mais que isso. Qual será o peso das redes sociais nesse processo sucessório municipal? Que eu tenho colocado diariamente aqui, que eleição municipal é muito diferente de eleições quando tem direcionada a presidente, a deputado, a governador. Isso é a opinião minha. E para você, qual será o peso das redes sociais nesse processo sucessório municipal? A rede social, ela vai ter um papel decisivo de peneirar, não é verdade? Peneirar tudo que, né, nós temos aí no cenário, né? Os candidatos, todas as ações, né? A rede social, ela vai aproximar ainda mais o eleitor daquele seu candidato. E a partir daí o eleitor ele consegue, com a rede social, conhecer melhor a vida, o dia a dia, né, que é o que é mais próximo dele dia. Mas assim, é importante deixar claro também que as pessoas usem as redes sociais para ações que promovam realmente a política, a discussão, não é verdade? As ações, as propostas. É isso que é importante. Vou fazer o seguinte, são pontualmente de 8 horas, eu vou estender por mais 5 minutos, que é o meu limite máximo de extrapolar horário na emissora, quando, né, existe razão para tal, e você é uma razão hoje mais do que clara, explícita, cristalina em relação ao que estamos falando aqui, porque são várias questões que a população precisa, quem não sabe, quem sabe já sabe, quem não sabe fica sabendo agora e vai se informando cada vez melhor. Lembrando para você hoje que também o Marcelo Honorato, pré-candidato a prefeito pelo PSD, estará aqui no Difusor das 11 às 13 com o grande Barbosão, que está nos ouvindo agora. Barbosão, Daniel Paulo, o nosso Zacarias, está todo mundo ligado no Jornal Difusor, porque todo mundo quer ouvir o Marcelo, né? Ele ouve o Marcelo aqui, ouve o Marcelo na Cancela, ouve o Marcelo em todo lugar, porque o pessoal está ligado, né? Quer saber o que é que esse moço pensa na condição de pré-candidato a prefeito. Nesse ping-pong final, nesses nossos 4 minutinhos restantes, Marcelo, uma pergunta assim que eu tenho a resposta, mas vou te perguntar, porque evidentemente que o povo quer saber, né? Você hoje tem um conhecimento total da máquina administrativa do município? Jamais, impossível. Só de prefeitura, né? Eu sou concursado, tem mais de 10 anos, mais outros anos que eu trabalhei, tudo. Enfim, é uma máquina gigante, uma máquina construtiva, mas assim, a gente tem a notoriedade nos últimos anos de conhecer mais eu tive esse trabalho de conhecer essa parte burocrática, né, verdade, vamos dizer assim, né? E quem falar tem conhecimento total é impossível. Isso em qualquer segmento, né? Em qualquer segmento. Você vive, aprende e morre, não sabe quase nada. E outra coisa também, eu não quero conhecer nada tudo. A gente tem que conhecer tudo aos poucos, não é verdade, Nilton? Você quer chegar aqui e conhecer tudo no microfone? É um processo de crescimento, né? Exatamente, é um crescimento mútuo, é um crescimento que tem que ser compartilhado. Nenhum líder, isso é um processo de um líder, nenhum líder pode ser totalmente o notório de todo o conhecimento. Ele precisa de ter bases boas de formação. Quando se fala em líder, você se considera um líder? Claro, nós somos todos líderes natos. Cada um desenvolve a sua liderança. Eu me considero um líder assim. O lado pessoal do Marcelo, quem o conhece também sabe. O Marcelo família, o Marcelo papai, o Marcelo esposo, o Marcelo religioso. Gostaria que você falasse sobre isso em 1 minuto. O Marcelo Honorato... Sou bonzinho, né? 1 minuto. 1 minuto, 58, 59. O Marcelo Honorato, pai da Ana Clara, pai da Alice, esposo da Mona Lisa, é uma pessoa extremamente... Amor eterno? Amor eterno. Eita, lascado. Melhor coisa do mundo é entrevistar jornalista, né? A conversa é diferente, né? São outros meandros da história. E o Marcelo Honorato é uma pessoa muito, muito família. Quem me conhece, eu não preciso ficar me vendendo aqui, me falando disso. Quem as pessoas que me conhecem sabem da minha história. E não é fake, não tem nada disso, entendeu? Gosto muito, sou religioso, né? Tenho muita fé, sou devoto na Senhora Aparecida e tenho muita fé e sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, de gente. Eu gosto de gente. Quem não gosta de gente, é impossível entrar também para uma vida pública. Não é porque eu gosto de gente que eu estou na vida pública, nem nada disso. A minha realidade é essa, tá? Junto com as pessoas, conhecendo a realidade
e conhecer as outras histórias aí. Marcelo Honorato é uma pessoa, um filho que meu pai e minha mãe, né, pode falar muito bem para vocês aí. Eu tenho o maior amor, o maior carinho pelos meus pais e sempre fiz tudo por eles, sempre, sempre, sempre. A última de hoje. A política ela é como se fosse, a história mostra isso, não temos como fugir, ela é como se fosse um ringue aí, os pessoal se nocauteando, todo mundo aí colocando. Eu vejo o seguinte, que o processo, você deve ter adversário político, que é normal, né? Você tem um concorrente, há uma vaga para prefeito, para vereador, e no cenário político por aí vai. Mas você não precisa ser inimigo do seu adversário, do seu concorrente. Como é que você vê essa questão aí? E isso acontece, infelizmente, já estão se degradando o pessoal por aí que são pré-candidatos, porque isso, porque tal, denúncia, daqui a pouco começar a puxar a ficha do Marcelo, não, o Marcelo é ficha limpa, não, mas o Marcelo não sei o que, tem um negócio ali, então, enfim, e todo mundo ninguém é 100%, ninguém é 100%, não existe perfeição, essa é a minha simples avaliação em relação a isso aí, mas nesse ponto aí, contexto, adversário e inimigo, na sua definição. Eu acho que nós temos que parar primeiro com essa história. Temos que parar com com tantas ações, com tantas inimizades, né, com tantas essas ações aí. Eu acho que nós temos que, primeiro, adversários políticos, tudo bem, né, porque é uma coisa sadia, tem que ter, mas eu acho que nós temos que somar, nós temos que juntar, unir de uma forma, né, nessa época de pandemia, unir de forma virtual também, né, Milton, para que a gente possa, enfim, levar ações para a nossa cidade, ações para a nossa comunidade. Se isso não acontecer, as pessoas falam, vai ter que mudar, vai ter que fazer isso, o quê? Se isso não acontecer, se as pessoas não buscarem, se as pessoas não forem atrás, quem está lutando pela cidade, não se unir, não for trazer obras, ações concretas, de verdade, de interesse público, interesse para as pessoas, nada vai adiantar. Em uma próxima oportunidade, vamos convidá-lo mais uma vez, aí sim para falar das suas ideias, das suas metas, dos seus projetos, que você pensa, que você projeta para um futuro governo da cidade, porque hoje o tempo foi mais para falar da estrutura, Marcelo, ingressando agora na vida pública, nessa questão da política. Mas eu quero deixar à vontade com poucos segundos, já estamos ali, são 8h05, para suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a sua presença, você enriqueceu muito o nosso jornal e, evidentemente, que a população precisava ouvir um pouco mais do pré-candidato jornalista Marcelo Honorato a prefeito de Ituiutaba. Agradeço a vocês aqui, né, da rádio, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade, agradeço quem está aí do outro lado também ouvindo, e eu queria dizer, aproveitar seu espaço aqui também e pedir para as pessoas seguirem lá nas minhas redes sociais, Marcelo Honorato Oficial, tem a página, tem muita coisa bacana sendo postada lá, e que a gente tem feito nos últimos anos. E isso é importantíssimo, as pessoas conhecerem através da internet também. Agora, fake news não, né? Pelo amor de Deus. Né? Fake news é uma barbárie, né? Eu já senti isso na pele aqui, é um negócio lamentável. Acaba com a nossa vida, tanto de jornalista, de profissional da área, mas também da população em si, que é um crime, né? Muito obrigado pela oportunidade, a gente vai se encontrar e vamos embora caminhar junto, que tem muita coisa boa por aí. Grande Marcelo Honorato, jornalista, pré-candidato ao governo do município pelo PSD nas eleições municipais de 2020. Eu agradeço a você pela amável companhia do Jornal Difusora. Estaremos de volta amanhã às 7 horas com mais um Jornal Difusora aqui na Rádio do Povo. Amanhã nosso Espaço Cultural, 7h30, teremos aqui a participação de Maurício Marques e Matheus Felipe cantando ao vivo amanhã no Espaço Cultural. 8 horas e 7 minutos, na sequência, a grande liderança de audiência dele, Vanderlei Nascimento, aqui na sua difusora. E você, lembre-se, a vida é uma selva. Na luta pela sobrevivência, não venda a sua alma. Bom dia! Newton Furacão.